Por isso, amada igreja, abra sua Bíblia, lá no livro de Ezequiel, capítulo 37. Obrigado, pastor. Ezequiel 37. Um texto já muito conhecido. Um texto que talvez você já ouviu várias ministrações. Mas o Espírito Santo de Deus falou comigo de uma forma diferente. Ezequiel 37. Amém? E diz assim, eu vou ler na versão a mensagem, mas eu creio que na sua Bíblia pode estar um pouco diferente, mas aquilo que a palavra de Deus quer falar, o significado é o mesmo. E diz assim: o Eterno me arrebatou, isso é o profeta Ezequiel dizendo, e o Espírito de Deus me levou até uma planície aberta, cobertas de ossos, e ele me fez passar em volta e pelo meio deles, um monte de ossos. Havia ossos espalhados por todo lugar, ossos secos, alvejados pelo sol. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão viver novamente? E eu disse: Senhor Eterno, só tu sabes dizer. E ele me disse: profetize a estes ossos secos, ouçam a mensagem do Eterno. O Eterno, o Senhor, disse aos ossos secos: estou soprando o sopro da vida sobre vocês, e vocês voltarão a viver. Porém tendões, porém carne nos ossos, cobrirei vocês com peles, e soprarei a vida em vocês, e voltarão a viver, e permanecerão, e perceberão que eu sou o Eterno. Profetizei de acordo com aquela ordem. Enquanto eu profetizava, houve um som, ossos batendo, osso com osso. Os ossos começaram a se mover e se uniram, osso com osso. Continuei olhando, formaram-se tendões, depois músculos sobre os ossos, e então a pele os cobriu, mas os corpos ainda não haviam recebido vida. E ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga ao Espírito, o Eterno diz: venha dos quatro ventos, venha Espírito, e sopre sobre estes corpos a vida, sopre vida. Então profetizei exatamente como ele me ordenou. O sopro entrou neles, e eles se tornaram vivos. Eles se levantaram, e foi um enorme exército. Guardem essa frase, um enorme exército. Então o Eterno me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, e ouça o que estou dizendo. Os nossos ossos estão ressecados, e a nossa esperança se foi, e não restou nada para nós. Por isso profetize, e diga a eles: o Eterno, o Senhor diz: escavarei seus túmulos, e os deixarei sair vivos, meu povo. Em seguida eu os levarei para a terra de Israel. Quando eu abrir os túmulos e os deixar sair como meu povo, vocês perceberão que eu sou o Eterno. Soprarei minha vida em vocês, e vocês viverão. Então eu os conduzirei diretamente à sua terra, e vocês perceberão que eu sou o Eterno. E eu disse, eu farei, e esse é o decreto do Senhor. Paizinho amado e querido, nós estamos aqui diante da tua palavra. Estamos aqui, Deus, diante da tua igreja, do teu povo que clama por ti, do teu povo, Deus, que pede a ti, Deus, um sopro de vida nessa noite. Um sopro, Deus, que venha trazer algo trazer a vida, algo que talvez esteja adormecido. Espírito Santo de Deus, tu és o único Espírito que tem autoridade nesse lugar. Por isso, Espírito Santo, ministra no teu povo, ministra na tua igreja, ministra nas nossas vidas, continue falando conosco.
O Senhor já falou tremendamente através do louvor. Deus, nós viemos aqui para te adorar, para te render louvor, mas o Senhor não permite que a gente saia da forma que a gente entrou. Por isso, Deus, venha trazer, Deus, esse sopro sobre o teu povo, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, talvez você esteja pensando, o que essa história cheia de ossos secos tem a ver com a minha vida? O que essa história cheia de ossos que vieram à vida tem a ver com aquilo que eu estou vivendo, com aquilo que eu estou passando? Amados, em primeiro lugar, nós precisamos entender que, para que a gente possa, quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente vai buscar a interpretação bíblica, principalmente, né, no livro dos profetas, nós precisamos entender o contexto em que aquele texto foi escrito. Ezequiel, ele passava por um contexto de exílio, quando a Babilônia invadiu, né, Judá, quando a Babilônia invadiu e tomou o reino do sul, e tomou aquele povo. Na primeira leva muitos foram, foi quando Daniel foi para o exílio, Ezequiel foi logo depois, e Ezequiel estava nessa situação. Nós sabemos que naquela situação, quem pode mais, chora menos. Eles viviam em tempo de guerra, eles viviam em tempo onde o povo mais forte dominava o povo mais fraco, e aquele povo ali no exílio, aquele povo tinha uma necessidade, aquele povo tinha necessidade de que alguém se levantasse para poder ajudá-los. Eles não tinham força, eles não tinham dentro de si a força necessária, ou eles achavam que não tinham. Quando Deus leva Ezequiel a esse sonho, quando Deus leva Ezequiel a essa passagem, Deus restaura algo no coração de Ezequiel. Deus restaura o sonho de Israel. Vocês se lembram que quando os ossos ressuscitaram, Ezequiel teve uma visão, e a visão que ele tinha é que era como um grande exército, e na verdade era um exército mesmo, mas não era um exército de homens, era um exército enviado por Deus para libertar o povo de Israel. Naquele dia, Ezequiel teve os sonhos de Israel, os sonhos de Judá revividos, e ele pôde ver e comprovar que Deus havia profetizado algo maravilhoso sobre a vida do seu povo. Naquele momento, Ezequiel teve certeza que o povo de Judá, que o povo de Israel, agora um povo só, não iria mais existir essa divisão entre reino do norte e reino do sul, mas que um povo só unido iria voltar a viver e a caminhar os sonhos de Deus. Amém? Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando? Amados, essa conhecida passagem bíblica, ela nos leva a uma reflexão acerca de como nós estamos vivendo. Mas como assim? Por mais estranho que possa parecer, falar sobre vale de ossos secos não significa falar de morte, e sim falar de vida. Na prática, o vale de ossos significa um cemitério. Todos nós conhecemos cemitério. Todos nós um dia choramos em um cemitério. Essa semana nós, por conta de uma tragédia, nós choramos como cidade. E amados, eu gostaria que você fizesse uma reflexão comigo agora. Cemitério é um lugar onde nós levamos os nossos mortos. É o lugar onde nós levamos pessoas queridas que nós nunca mais vamos ver nessa terra. Mas cemitério também é um lugar onde sonhos são enterrados. Você já pensou quantos sonhos foram enterrados? Quantos sonhos estão enterrados no cemitério? Você já pensou quantos pedidos de perdão ou liberação de perdão ficaram engasgados na garganta e foram parar no cemitério? Quantos sonhos, quantos projetos que não chegaram a ser concluídos e foram depositados em um cemitério? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque cada um de nós
Cada um de nós tem um potencial dado por Deus. Cada um de nós tem sonhos e temos talentos que é dado por Deus. E nós temos a obrigação de desenvolver isso. E Deus nos dá isso como presente, mas nós precisamos desenvolver os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que Deus nos dá. E eu sei que talvez existe um sonho na sua vida, que um dia você pensou assim: nossa, como eu gostaria de realizar isso. Mas que talvez por conta de alguma situação, esse sonho esteja esquecido, esse sonho esteja adormecido. Quantas vezes deixamos de ver as maravilhas que a vida nos oferece, para nos apegarmos a notícias de morte. Olhar para o vale de ossos, significa olhar para todo o potencial que não foi desenvolvido, e olhar para talentos que foram desperdiçados. E eu creio que essa noite, Deus te trouxe nesse lugar para ressuscitar algo que havia morrido dentro de você, algo que você um dia sonhou, e por muitas vezes nós pedimos um sinal para Deus. Muitas vezes nós dizemos: Deus, envia um sinal, porque eu quero ver, eu quero sentir a tua presença. E nós não percebemos, muitas vezes, que Deus, Ele está nos mínimos detalhes, que nos mínimos detalhes Deus fala conosco. Quando na semana passada o pastor Wesley ministrou sobre esperança, e Deus já havia falado comigo, Deus já havia me dado a direção dessa palavra, Deus já havia me colocado essa palavra no meu coração, e Deus já havia colocado que era para mim trazer essa palavra aqui hoje. E quando na semana passada o pastor pregou sobre esperança, foi a confirmação de Deus. Eu falei: Deus, então eu sei que talvez o Senhor quer completar uma obra, porque nós não podemos viver sonhos, nós não podemos viver projetos se nós não temos esperança. Nós não podemos viver sonhos de Deus se a nossa esperança não está em Cristo Jesus. Porque, amados, nós somos falhos, as pessoas são falhas, e nós temos muita dificuldade em acertar a todo tempo. Por isso nós precisamos colocar o nosso sonho, precisamos colocar os nossos projetos na mão de Deus, e somente Ele, somente na direção dEle é que nós vamos conseguir realizar esses sonhos. Isso não é fácil. Muitas vezes nós pensamos que a caminhada com Cristo é uma escalada, né, sempre subindo, que a gente está sempre em vitória, que a gente está sempre bem. E, amados, eu não sei você, mas comigo não é assim que acontece. Eu tenho fraquezas, eu tenho dores, e eu preciso estar aos pés de Cristo. Eu preciso estar aos pés da cruz. Eu preciso reconhecer que somente através de Deus eu posso realizar os projetos dele na minha vida. Nós temos um senso muitas vezes de autossuficiência, de achar: eu posso, eu aconteço, eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas com Deus não é assim que acontece. Se nós não estivermos firmes, buscando na presença dEle, a hora que a onda vem, a hora que o mar se levanta, todos nós passamos por lutas, todos nós esmorecemos. Algumas semanas atrás, o pastor Wesley também pregou sobre a forma de nós buscarmos a Deus. E, amados, nós temos muita dificuldade em buscar a Deus no amor. Essa é a realidade. Nós temos muita dificuldade em buscar a Deus quando as coisas estão tudo bem. Geralmente nós buscamos a Deus quando? É quando o calo aperta. Geralmente nós nos prostramos diante de Deus quando? É quando o sapato aperta. É quando nós não temos outra opção. Infelizmente, muitas vezes é assim que nós agimos. Mas eu creio que nós precisamos agir diferente. No versículo 3, Deus faz uma pergunta a Ezequiel.
esses ossos, eles poderão ter vida? Eu gostaria que você agora fizesse uma reflexão sobre a sua vida, sobre aquilo que você tem passado. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre essa dor que tem atormentado a sua vida, dessa situação, amado, dessa situação que você está passando, que você está vivendo. Poderá sair alguma coisa boa? Esse é um grande desafio que nós temos como pessoas, como cristãos, é olhar o lado positivo das coisas, é olhar o lado positivo das coisas quando elas vão mal. Na semana passada eu confesso que eu me emocionei com o testemunho do Ângelo e da Valéria. Foi algo que impactou minha vida. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de ter a metade da fé que vocês têm. Eu gostaria de ter a metade da força que vocês têm. Porque o que vocês passaram, estão passando, e ainda conseguir dar glória a Deus e dizer assim: Deus, obrigado porque eu tenho andado em vitória. Obrigado porque o Senhor tem me dado mais um dia. Obrigado, Deus, porque diferente de tudo aquilo que falaram, o Senhor fez uma obra de vida. O Senhor não permitiu que o inimigo tripudiasse. Aleluia. E amados, como é bom ver testemunhos de pessoas que buscam a intimidade com Deus, que buscam estar na presença de Deus, que buscam ter fé no Senhor Jesus. Isso nos anima, isso nos leva à convicção de que Deus realmente está conosco, de que Deus não nos abandonou. E por mais que a luta na sua vida seja grande, Deus, Ele nunca nos abandona. Em primeiro lugar, é preciso ter fé em Deus e entregar em suas mãos as rédeas da situação. E eu pergunto para você, meu amado, Deus tem a rédea da sua vida? As suas decisões são baseadas na vontade de Deus para a sua vida? E após entregar as rédeas ao poder de Deus, nós precisamos crer que Ele está no controle. E como é difícil crer que Deus está no controle quando as coisas não estão saindo do jeito que a gente quer. Quando as coisas estão saindo tudo do jeito que a gente quer, quando as coisas estão saindo tudo conforme planejado, oh Deus, glória a Deus. Agora, quando as coisas não saem do nosso jeito, nós precisamos confiar de que Deus está no controle, de que Deus está usando aquela situação para mostrar algo para mim, para me ensinar alguma coisa e para me fazer crescer na presença dEle. Amados, Deus não usa de uma forma potencial qualquer ferramenta. Deus não usa qualquer vaso. A luta que você está passando, a dificuldade que Deus está passando, não creia que é castigo de Deus. Não creia que é a mão de Deus pesando sobre a sua vida. Mas creia sim que é a mão do oleiro preparando um vaso de honra, preparando um vaso que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas, preparando um vaso que vai levar a unção de Deus sobre a vida de outros e vai anunciar a Cristo na vida de outras pessoas. Nós precisamos aprender a viver Jesus Cristo, aprender a viver Jesus na íntegra, a viver Jesus como Jesus nos preparou para viver, a viver na presença do Espírito Santo. E algo que é muito importante sobre as nossas vidas, é nós temos o nosso propósito de vida muito bem definidos. É importante que você tenha o seu propósito, ou seja, para que Deus colocou e para que Deus sustenta você nessa terra. Você já se perguntou isso?
Você já se perguntou: Deus, por que eu estou aqui? O que o Senhor quer comigo nesse lugar? E quando isso está definido, tudo fica claro, e tudo fica mais fácil de ser compreendido. Entender quem você é em Cristo e qual é o seu valor revela a sua identidade. E por isso é tão importante ter convicção da sua identidade, de quem você é, pois quando você entende quem você é, não é o que os outros falam que define o seu caráter, mas é o que Deus fala que define a sua vida. Quando você tem convicção de que você é filho do rei, quando você tem convicção que você é filha do rei, você começa a se olhar de uma forma diferente. Quando uma mulher tem convicção que ela é filha do rei, ela se olha como uma princesa. Quando o homem tem convicção de que ele é filho do rei, ele se olha como um príncipe, ele se olha como um herdeiro. E amados, princesa não aceita qualquer coisa, príncipe não aceita qualquer coisa, príncipe merece o melhor, princesas merecem o melhor. Por isso, meus amados, nós temos vivido essa confusão no nosso mundo. Por isso nós estamos vivendo essa confusão de todas as coisas, porque as pessoas não conseguem mais saber quem são em Cristo. E quando eu não sei quem eu sou em Cristo, qualquer coisa para mim serve. As nossas práticas, nas igrejas mais tradicionais, digamos assim, os usos e costumes, eles não têm a ver com obrigação, eles têm a ver com identidade. Nós vivemos em uma igreja, em um contexto de igreja, onde você não vê as pessoas apontando o dedo: ó, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. E nós cremos, como Igreja Batista, que esse não é mesmo o caminho, que não sou eu quem tenho que apontar. Na verdade, quando eu aponto um dedo para o meu irmão, eu estou apontando 4 para mim. Na verdade, quando eu estou apontando um dedo e dizendo: olha, você é isso, você é aquilo, eu estou apontando 4 para mim. Ou melhor, 3 para mim e 1 para Deus, né? Culpando Deus, muitas vezes, da situação. Agora, as nossas práticas têm a ver com a identidade. Quem você é? Quem é o seu pai? Ou melhor, quem é o seu Deus? O que você significa para Deus? Você já parou para pensar isso, amado? Que muitas vezes nós nos olhamos e nós pensamos assim: ah, mas Deus esqueceu de mim. Deus, no meio de tanta gente, você acha que Deus vai ligar para mim? Você acha que Deus vai se importar com o meu problema? Você acha que Deus vai se importar com a minha dor, com tanta coisa para Deus fazer? Amados, você é tão importante para Deus, que Ele simplesmente entregou o Filho dEle numa cruz pela sua vida. Ele entregou o Filho dEle numa cruz, para morrer numa cruz, para que você viva. E é essa vida, a vida de Cristo, que cada um de nós precisa tomar posse e viver de uma forma extraordinária. Cristo morreu na cruz para que você e eu tenhamos vida. Quando nós entendemos isso, nós entendemos quando Paulo diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer todas as coisas, mas porque eu tenho um Pai que me dá o que eu preciso, eu não preciso fazer aquilo que desagrada a Ele, eu faço aquilo que está na vontade de Deus. Quem é você? Talvez a resposta seja: ah, mas falaram que eu sou isso, falaram que eu sou desse jeito, então eu sou desse jeito mesmo. Muitos de nós, até por conta da nossa criação, nós vivemos num contexto onde nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós, onde nós ouvimos das autoridades sobre a nossa vida que nos criaram. Muitos de nós ouviu: você não presta para nada, você nunca vai dar em nada, tudo que você põe a mão não presta. Quantos de nós, amados, ouvimos palavras vindas do inimigo, mentiras do inimigo sobre a nossa identidade?
E sabe qual que é o problema? O problema é que inconscientemente nós tomamos posse dessa palavra. Inconscientemente nós colocamos isso no nosso coração. E nós acreditamos que realmente, eu sou só a média ou abaixo da média. Então, eu começo a fazer algo, eu começo um projeto, a hora que a coisa começa, não sai do jeito que eu quero, não, eu desisto porque isso não vai dar em nada. Então você tem um plano, você tem um sonho na sua vida, e quando aparece a dificuldade, você desiste, porque aquilo não vai dar em nada. Você percebe, amados, como nós vivemos mentiras na nossa vida, mentiras que estão impregnadas no nosso coração, que nós precisamos quebrar isso. Vocês percebem isso? Mas eu creio que essa noite Deus vai quebrar isso na sua vida. Deus vai quebrar isso no seu coração, se você permitir. Porque Ele não quer, Ele não fez, Ele não criou você para viver em derrota. Deus te criou para viver vitória, para viver o extraordinário na presença de Deus. Nós não podemos nos contentar em viver apenas na média da presença de Deus, do extraordinário de Deus. Nós precisamos sempre querer mais. Se existe algo que nós não podemos nos contentar, é com a presença de Deus. Amados, o culto é maravilhoso, o louvor é maravilhoso. Quando saiu a escala dos nossos grupos de louvor, o meu grupo caiu no louvor para hoje. Na verdade, o meu grupo teve semana passada. E aí eu peguei e falei, pastor, vamos trocar, porque domingo que vem eu vou pregar. Então eu vou pregar, vai forçar muito minha voz, de repente eu não vou dar conta. O pastor falou, não, beleza, então a gente troca. Amado, não resolveu nada, porque na hora do louvor, eu estava ali, Senhor, remove a minha pedra, sabe? Creio que Tu és a cura. Louvor é algo que está no meu coração, adoração está no meu coração. E o adorador, ele não pode adorar meia boca. O adorador, ele não pode adorar apenas somente com a sua boca, ele precisa adorar com o seu coração. Então, amados, nós precisamos entender que tudo isso é maravilhoso, mas como nós cantamos, há um lugar em secreto, que é o seu descanso em Deus. Há um lugar em secreto, que é você e Deus. Há um lugar em secreto que Deus vai falar a você. A Bíblia nos confirma isso, dizendo que Deus revela os seus segredos àqueles que o temem. Você quer viver, você quer ter revelação de Deus sobre a sua vida? É no secreto com Deus. Muitas vezes nós buscamos, irmão, ora por mim. Irmão, pastor, ora por mim, pastor Wesley. Pastor Alessandro, ora pela minha vida. Pastor Alessandro, eu estou buscando uma direção. Isso não é errado, não estou dizendo que isso é errado. Mas eu quero perguntar para você, você tem orado? Você tem buscado a direção de Deus? Porque muitas vezes nós agimos igual aquele irmão, né? O irmão 6 horas, né? 6 horas por mim, eu nada. É só os outros, é só a igreja, é só a célula, é só o líder, é só o pastor. Mas amados, Deus tem algo para você, que Ele quer entregar para você, no secreto com você. Creia nisso, amados. E talvez nós estamos vivendo mentiras do inimigo, porque nós estamos passando uma imagem mentirosa. Talvez as pessoas estão tendo uma imagem distorcida de você. Você já parou para pensar nisso? Você já teve uma impressão? Quantos aqui já passou pela situação de conhecer assim, uma pessoa superficialmente, e você cria um preconceito em relação àquela pessoa? Talvez por algo que alguém falou,
talvez por um gesto que você viu aquela pessoa fazer, e você cria já um preconceito, ó, o fulano é assim, assim, assim. Mas aquilo não é o que o fulano é aquilo que você formou na sua mente sobre aquela pessoa. Nós somos assim. E as pessoas também formulam preconceitos sobre nós. E muitas vezes esses preconceitos estão errados. E talvez as pessoas estão falando baseado nas suas atitudes, naquilo que você está demonstrando ser. Por isso, as suas atitudes, ela está sendo diferente da sua identidade em Cristo. Mas eu quero dizer algo para você essa noite, que se as suas atitudes estão sendo diferentes da sua identidade em Cristo, não mude a sua identidade, mude as suas atitudes. Mude o que você tem demonstrado. O que você tem demonstrado para as pessoas? O que você tem demonstrado para aqueles que convivem com você? O que você tem demonstrado nas redes sociais? Redes sociais, amados, hoje em dia sim tem sido um problema. É algo assim que veio para, sei lá, para nos entreter, para que a gente pudesse compartilhar sobre as nossas vidas, mas tem sido um problema muitas vezes, e eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmo 139. Eu vou apurar um pouquinho aqui, porque o nosso tempo já está acabando. Salmo 139, a partir do versículo 1, tem uma revelação tremenda de Deus sobre a sua vida. Amados, o dia que eu entendi essa palavra de Deus, o dia que essa palavra tocou no meu coração, e eu pude entender o significado disso, que eu pude entender o significado, o meu significado para Deus, isso mudou a minha história. E o Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu sondas e me conheces, e sabe quando me sento e quando me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces na íntegra. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderei escapar do Teu Espírito? Para onde poderei fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo, porque me fizeste de um modo especial e admirável. Amado, esse é o conceito que Deus tem sobre você. Esse é o conceito que Deus tem sobre a sua vida. Deus te criasse de uma forma especial e admirável, e muitas vezes nós não estamos tomando posse disso. Todo desafio, ele requer uma atitude. Toda direção de Deus requer um posicionamento, e toda palavra profética, ela requer uma decisão. Toda vez que você receber uma palavra profética de alguém, você precisa tomar uma decisão de tomar posse dessa palavra, ou de esquecer essa palavra, ou de deixar isso para lá, ou de achar que isso é coisa da sua cabeça, ou de achar que aquela pessoa que te falou, na verdade não estava falando uma palavra de Deus. Mas você sabe quando é Deus falando, o seu coração sabe quando é Deus falando.
E quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos orar, nós precisamos começar a agir, e o primeiro passo é através da oração. E a oração, amados, ela tem basicamente dois sentidos, que um é o sentido da fé, que é você estimular a sua fé, que é você colocar a sua fé à prova, que é você colocar a sua fé em Deus, e outra que é a ação, que é você buscar a mudança, que é você buscar o posicionamento. E é muito interessante, porque lá no versículo 7, dessa passagem de Ezequiel 37, diz que enquanto eu profetizava, Ezequiel está dizendo, a resposta de Deus, ela acontece na obediência, e ela vem na mesma proporção da sua fidelidade. A resposta de Deus, ela acontece na obediência, e ela vem na mesma proporção da sua fidelidade. Por isso, nós precisamos buscar a Deus. Por isso nós precisamos entender que quando nós estamos buscando a Deus, Ele está agindo mesmo que a gente não veja. Quando a gente olha, por exemplo, para Daniel no capítulo 9, capítulo 10, Daniel se coloca em jejum, Daniel se coloca em oração, Daniel se coloca buscando a face de Deus, e Daniel fica 21 dias jejuando e buscando a Deus. E quando o anjo do Senhor aparece a Daniel, o anjo diz: desde o primeiro momento que você começou a orar, Deus já me liberou lá do céu. Eu estava em batalha espiritual, lutando pela sua vida, e agora eu trago a palavra de Deus sobre a sua vida. Amados, obediência. Se Daniel tivesse desistido no meio do caminho, a bênção dele não tinha chegado. Quando Jesus curava, Jesus era muito interessante, porque Jesus ia curar, por exemplo, um cego. Chegava para o cidadão, falava assim: o que você quer? O cara olhava, não via nada e falava: eu quero ver, eu quero enxergar. Jesus cuspia no chão, pegava um barrinho, passava no olho do cidadão e falava: vai. Amados, parece brincadeira. Jesus tinha poder para curar, sim, mas por que ele passava o barro e mandava a pessoa ir lavar? Porque ele estava testando a obediência. Será que quando Jesus passa o barro em nós, será que quando Ele passa algo em nós e fala assim: agora filho, eu quero que você obedeça, qual tem sido a minha e a sua atitude? Será que nós estamos nos rebelando contra Deus? E o que é mais fácil, amados? O que é mais fácil? Um monte de ossos secos passaram a ter carne e tendões, ou você superar o seu problema? O que é mais fácil? Será que é mais fácil aquele monte de ossos voltar a viver? Ou será que é mais fácil você passar por isso que você está passando, e você glorificar a Deus pela vitória que você vai ter? Eu creio, amados, eu creio com convicção de que as vitórias de Deus, elas estão reservadas para o povo de Deus. Eu creio que as vitórias do Senhor estão reservadas sobre a minha e sobre a sua vida. Eu creio que Deus tem algo especial, algo em potencial sobre as nossas vidas. Muitas vezes temos sonhos, projetos, muitas vezes nós temos uma direção de Deus, mas por conta da situação da nossa vida, muitas vezes nós desistimos, e muitas vezes esses sonhos estão mortos. Nós cantamos aqui sobre a ressurreição. Essa música que nós acabamos de cantar, ela foi baseada na história de Lázaro, de um homem que morreu, de um homem que foi colocado em uma tumba, foi colocado uma pedra tampando aquela tumba, e ele estava lá. Os sonhos, os projetos daquele homem estavam lá enterrados. Aquele homem já não tinha mais vida, mas Jesus vem para fazer um milagre. E é muito interessante, porque quando Jesus chega, as irmãs, naquele desespero, já em luto, Lázaro já havia sido enterrado,
E Marta olha e fala assim: mestre, não adianta mais. Já fazem 4 dias que ele morreu, ele já está cheirando mal. Não adianta mais. Amados, sempre vão ter pessoas que não vão acreditar no sonho de Deus sobre a sua vida. Sempre vão ter pessoas que vão se colocar empecilhos do sonho de Deus sobre a sua vida. Mas Jesus dá uma palavra de vida naquela situação. E ele diz: para que Deus, o Pai, seja glorificado, tire essa pedra e Lázaro saia para fora. Viva os sonhos de Deus, viva os projetos de Deus, viva aquilo que Deus preparou para você. A terceira profecia de Ezequiel 37 é uma promessa de Deus ao povo de Israel. E hoje, através de Jesus, nós somos o povo de Israel, nós somos o povo escolhido. E essa promessa, ela nos alcança. E a pergunta que eu tenho para você hoje, igreja, é: você toma posse dessa promessa? Você toma posse da promessa de Deus sobre a sua vida?